Por que apesar da gente ter tanto suor para ganhar o nosso dinheirinho, a gente tem tanta dificuldade em guardar ele? Por que as mulheres tendem a ser mais sexualmente seletivas do que os homens? E por que a gente tem uma tendência tão comum a cooperar e competir? Essas são todas questões que são exploradas e muitas vezes explicadas pela psicologia evolucionista, um ramo de pesquisa, estudo e ensino em psicologia que está em crescente desenvolvimento. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Bom, pessoal, ao longo dos séculos, muitos estudiosos se dedicaram a desvendar os mistérios por trás das nossas ações, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Entre essas diversas abordagens, uma se destaca pela perspectiva única e profundamente enraizada na história do ser humano, a psicologia evolucionista. Ela é um campo interdisciplinar que busca compreender como nossos processos mentais, comportamentos, etc. foram moldados ao longo dos anos pela evolução. E essa abordagem nos convida a explorar um pouco mais sobre as nossas origens biológicas e adaptativas do comportamento humano. Ela acaba revelando muitas vezes conexões profundas da nossa mente moderna com a nossa pressão evolutiva enfrentada pelos nossos ancestrais pré-históricos. E para a gente entender plenamente a psicologia evolucionista, é essencial que a gente mergulhe nas bases teóricas que fundamentam ela. É claro que a gente está falando em evolucionismo, a gente está falando em algum momento ou outro em Darwin e na teoria da seleção natural que foi proposta por ele no século XIX. Segundo essa teoria, as espécies que melhor se adaptam ao ambiente são aquelas que têm as maiores chances de sobrevivência e reprodução, transmitindo assim suas características genéticas às gerações futuras. Então, ao longo de milhões de anos, os seres humanos eles foram desenvolvendo uma miríade de adaptações mentais e comportamentais que nos ajudaram a enfrentar os desafios do nosso ambiente ancestral. Muitas delas foram ajudando a moldar o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa maneira de ser e perduram no ser humano até hoje. Um dos princípios nesse sentido fundamentais da psicologia evolucionista é o conceito de adaptatividade, aliás. Então, com essa perspectiva, muitos comportamentos que a gente tem podem ser compreendidos como estratégias adaptativas para lidar com algumas questões chaves da sobrevivência e da reprodução, como a busca por alimentos, seleção de parceiros e proteção dos descendentes. Então, parceiros, eu quero dizer aqui parceiros sexuais. E aí vai uma questão polêmica que eu trouxe na introdução desse vídeo, dessa seletividade sexual feminina. E é muito lógico, na verdade, o porquê que isso ocorre. Porque a mulher, quando ela é engravida, ela leva 9 meses para ter a criança que estava no ventre dela. Já o homem, ele pode sair transando com um monte de gente, pode sair, digamos assim, espalhando a sua semente aí pelo mundo. Então ele não tem que ter essa restrição tão grande, porque para ele, no sentido evolutivo, faz mais sentido ele se reproduzir mais e ele ter mais relações sexuais com mais pessoas. Deu pra entender? Enquanto a mulher, faz mais sentido que ela tenha menos relações sexuais. Até porque o ônus dessas relações para ela vão ser muito maiores, que é a geração de crianças. Já o homem, ele pode, entre aspas, embuchar alguém e sair por aí. Então, tá aí uma resposta de uma maneira breve para essa questão polêmica da introdução. E bom, a gente pode citar outros exemplos de comportamentos que foram provavelmente foram se desenvolvendo por pressões evolutivas. Como o medo de cobras e aranhas, que é comum em muitas culturas. E esse é um traço muito forte para a gente compreender dentro da psicologia evolucionista, que é o conceito de transculturalidade. Ou seja, coisas que são transculturais, existem em várias culturas ao mesmo tempo. Este já é um forte indício para a gente de que isso é algo que veio com uma pressão evolutiva, isso é evolutivo, não é algo que foi culturalmente erigido, socialmente construído, é algo que é da nossa evolução, da evolução da espécie humana. Então, isso pode ser interpretado, como eu estava dizendo, como uma evolução, essa questão das aranhas, das cobras, como uma adaptação seletiva para a gente evitar predadores potencialmente perigosos, porque afinal existem cobras e aranhas que não são perigosas, mas via de regra é melhor pecar pelo excesso aqui, tendo medo até das que não são, do que pela falta e ser picado por algum das cobras ou aranhas que são efetivamente venenosas.
Bom, e a psicologia evolucionista, ela também vai nos lançar a luz sobre uma série de fenômenos sociais, psicológicos, sociológicos, então como o altruísmo, cooperação, a agressão, como eu estava falando. Então por que a gente coopera e a gente compete? Isso essencialmente pode ser compreendido com um mesmo conceito e basicamente virar uma moeda desse mesmo conceito, que é o conceito de grupo. A gente coopera dentro de um grupo e compete entre grupos, entre um grupo e outro. Então deu para entender, a gente tá dentro de um grupo e dentro daquele grupo que a gente tá, por exemplo, a gente faz parte de uma mesma família, de uma mesma igreja, de uma mesma escola, de uma mesma sala de aula nessa escola e tende a competir com outros grupos que são externos ao nosso. Então, com as outras salas, tem até uma piadinha que uma vez eu vi no, se não me engano, era no CQC, que um cara tava falando sobre o marxismo e daí perguntaram um pro outro se ele acreditava no luta de classes e ele falou que sim, porque quando ele era da quinta série ele brigava com as outras classes. Claro que é uma piadinha meio besta, mas ilustra esse conceito da competição entre grupos e dentro do mesmo grupo, a quinta série que o cara tava, eles cooperavam. E isso é muito comum de se acontecer. Então, por meio de estudos comparativos entre diferentes culturas, espécies, etc., os pesquisadores eles podem investigar como esses comportamentos surgiram e foram moldados pela seleção natural ao longo do tempo. Então, aquilo que eu estava falando já desde antes, né? Que a gente tem quando a gente tem algo que é muito comum em várias culturas, já é uma forte pista de que isso é um traço evolutivo. Bom, pessoal, um outro conceito-chave da psicologia evolucionista é o da psicologia modular. Essa ideia basicamente vai apresentar a mente humana como composta por uma série de módulos mentais especializados. Então, não seria uma coisa só, assim como esse conceito de mente unificado, mas seriam vários módulos que estão trabalhando em conjunto e formam essa unidade que é a gente. É mais ou menos por aí, entendeu? E cada um desses módulos é projetado para lidar com desafios específicos enfrentados pelos nossos ancestrais. Eles podem incluir sistemas cognitivos para a linguagem, para o raciocínio social, para a detecção de trapaça e muito mais. Então, detecção de trapaça eu quero dizer que principalmente no meio social, como é que a gente detecta que alguém é um trapaceiro? Aí a reputação, ela tem muita influência também. Tem um vídeo que eu gravei já e vou postar em algum momento que é sobre fofoca. Então, talvez até esse vídeo sobre fofoca já tenha saído no momento que eu tô falando aqui. Mas se não, ele vai sair. E ele basicamente explica por que a fofoca é uma coisa que nos ajudou muito evolutivamente. Mas eu tô gravando esse aqui, talvez poste ele antes, eu não sei, não me decidi na verdade qual que eu vou postar antes, qual que eu vou postar depois. Mas provavelmente esse aqui vai sair antes para dar justamente essa base sobre o que é a psicologia evolutiva. Porque eu comecei a pensar, bom, meu canal ele fala sobre psicologia evolucionista. Só que a galera sabe o que é psicologia evolucionista? A galera tem em mente o que é isso? Passa mais ou menos pela cabeça dela? O que passa na cabeça do pessoal quando se fala em psicologia evolucionista? Então essa foi a ideia base por que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então se tu não sabia sobre o que é psicologia evolucionista, acho que foi uma boa base para ti ir se inteirando sobre o assunto e entendendo um pouco melhor um dos principais temas desse canal aqui. Bom, e mexendo nesses módulos mentais dos quais eu estava falando, os psicólogos evolucionistas eles conseguem muitas vezes ganhar insights valiosos sobre a natureza da mente humana e as origens evolutivas dela. Só que também é importante a gente notar que a psicologia evolucionista não pretende fornecer respostas definitivas para todos os aspectos da natureza humana e da experiência humana, porque ela é uma ferramenta muito boa para gerar hipóteses, testar elas empiricamente. E às vezes é difícil testar empiricamente hipóteses evolutivas, testar experimentalmente, empiricamente quer dizer isso, porque como é que tu vai testar empiricamente, experimentalmente um conceito que surgiu sei lá, tu imagina assim que tal traço do ser humano é evolutivo. Por exemplo, esse que eu tava falando sobre a seletividade sexual feminina. Como é que tu vai testar se isso realmente é evolutivo ou se isso é social? Tem várias questões que complicam esse teste, mas esse em específico tem algumas pesquisas muito boas que foram feitas. Bom, voltando então para o nosso conteúdo do vídeo, que aliás isso foi o conteúdo do vídeo também, voltando ao cerne da coisa.
ela é uma ferramenta, a psicologia evolucionista é uma ferramenta muito poderosa para criar hipóteses e testar elas, só que ao mesmo tempo ela tem essa certa deficitariedade com relação às evidências disponíveis para testar elas, como eu estava dizendo. Às vezes é difícil testar conceitos evolucionistas ou evolutivos, e também ela tem o ser humano ele tem uma complexidade muito grande, então tem essa questão assim que torna às vezes difícil de saber se a coisa é social, se é evolutiva, o que é. Só que na medida que a gente continua com esse tipo de pesquisa, então, digamos assim, com esse tipo de jornada através das paisagens da mente humana, é crucial a gente ter uma mente mais aberta e uma mente questionadora. Até porque a psicologia evolucionista ela nos convida a olhar para além das aparências do comportamento humano. Ela nos convida a explorar um pouco mais as origens um pouco mais profundas desse comportamento, né? Um pouco mais históricas no sentido agora não social, mas evolutivo, que em certa medida também é social. Eu sei que ficou confuso, mas pensa assim, a gente evoluiu em meio à sociedade. Então, mesmo o que é evolutivo também tem um fundamento social, entendeu? Em boa medida, porque a gente é uma espécie muito socialmente influenciada e foi assim ao longo de boa parte da nossa história evolutiva. Os mamíferos, no geral, são assim, então mesmo a gente sendo uma espécie com uma forte influência evolutiva, como qualquer outra, mesmo tendo também influência cultural, a nossa própria evolução também é socialmente influenciada, deu para entender? Dá pra gente dizer então que a psicologia evolutiva ela nos ajuda a fazer um certo fio que conecta o passado com o presente. E eu convido vocês então que estão assistindo esse vídeo a se juntar a mim por essa busca nesse entendimento da mente humana e ajudar a explorar comigo os mistérios da psicologia evolucionista e as suas implicações para a compreensão do ser humano. Então, antes de sair daqui, eu vou te dar a resposta da terceira questão polêmica que foi posta lá no início, que é por que muitas vezes a gente gasta o dinheiro de uma maneira tão fácil, mesmo tendo ganhado ele de uma forma tão difícil. É porque, de uma perspectiva evolucionista, muitas vezes não existe muito futuro, entendeu? Não é que não exista futuro assim, tipo, não, vai acabar tudo aqui, vai... Mas se eu tô preocupado com sobreviver agora, aqui, por que eu vou estar preocupado com o futuro? Então... essa noção de futuro que a gente tem na modernidade, que a gente tem muitas vezes em vários alguns contextos históricos, alguns contextos culturais, ela é uma noção que tem que ser trabalhada para que a gente chegue a desenvolver, porque originalmente, de uma maneira mais natural, digamos assim, evolutivamente, a gente não tem muito essa noção. A gente tem uma noção de que tem que sobreviver agora. Então é muito comum que quando a gente não tem um córtex pré-frontal, não tem essas regiões que vão ajudar na nossa inibição de impulsos mais desenvolvidas, a gente vá lá e faça coisas por impulso, como por exemplo gastar todo o nosso dinheiro nos nossos recursos evolutivos, porque evolutivamente não existe amanhã, entendeu? Então, só para não deixar tu sair daqui com essa dúvida na cabeça, porque eu respondi as outras duas, faltava essa terceira. Agora eu te peço, por favor, se inscreve aí no canal, deixa teu like. Não é aquela coisa assim de youtuber assim que chega no final do vídeo e se inscreve, deixa o like que não tava fazendo até aqui. Mas realmente eu te peço para tu fazer isso porque eu tô trabalhando para trazer um bom conteúdo aqui, pelo menos tentando trazer um bom conteúdo, conciliar, gravar esses vídeos na minha rotina. E fica tudo mais fácil quando tu se inscreve, quando tu deixa o like. E fica mais difícil quando tu não faz isso, porque daí o YouTube ele vai entender que tu não tá gostando tanto do meu conteúdo, e é claro que tu tá, tenho certeza disso. Ele vai recomendar menos para as outras pessoas, talvez recomende menos até para ti. Eu ainda tô estudando um pouco sobre o algoritmo do YouTube, então eu não sei dizer o certo, mas eu sei com certeza que se inscrevendo, deixando o like aqui, a coisa facilita para mim e facilita para ti. Então, valeu, espero que tu tenha entendido os fundamentos da psicologia evolucionista, o que é isso. Até mais, até a próxima.